sobre mordomia. Coloca lá, passa o outro slide para mim, que eu estou sem o slide aqui. Nós queremos falar sobre mordomia cristã. Aquilo que Deus colocou para sermos mordomos. Então nessa manhã eu quero falar sobre mordomia e doação. O maior doador de todos os tempos foi o próprio Deus, que doou o seu filho. E eu trouxe uma reportagem muito interessante. Você pode apagar a luz só para a pessoa poder ver aqui? Olha essa reportagem, coloca lá. Coloca antes. Tinha a foto do rapaz, pronto. O Charles Fiennes. Passa para o próximo. A revista Forbes é uma revista de finanças, uma revista americana. O que ela diz? Ela diz que o Charles, conhecido como Chuck Fiennes, fundou a varejista de aeroporto Duty Free Shopping com Robert Miller em 1960 e acumulou bilhões ao viver uma vida de frugalidade monástica. Como filantrópico, foi o pioneiro da ideia doe enquanto viver, em tradução livre, gastando a maior parte da sua fortuna em grandes apostas de caridade, em vez de financiar uma fundação depois da sua morte. Nas últimas 4 décadas, Fiennes doou mais de 8 bilhões para instituições de caridade, universidades, organizações em todo o mundo, por meio da sua Fundação Atlantic Philanthropy. Em 2012, ele estimou que havia reservado cerca de 2 milhões para a aposentadoria dele e da sua esposa. Ele doou 8 bilhões e ele reservou 2 milhões para a aposentadoria dele e sua esposa. Em outras palavras, ele doou 375.000% mais dinheiro do que o seu patrimônio líquido atual. Doou anonimamente, enquanto muitos filantrópicos ricos alistam um exército de publicidade para alardear suas doações. Fiennes fez um grande esforço para manter sua contribuição em segredo, por conta da sua campanha de filantropia clandestina e mundial. A Forbes o chamou de James Bond da filantropia. Amém? Eu queria que você prestasse atenção, porque eu quero ler para você. Eu só preciso que abra esse negócio aqui. Eu quero ler para você 2 reportagens. Uma reportagem está na revista The Camp Finance, é uma revista de finanças americana. Ela fala o seguinte: filantropia é investimento. Quem não sabe o que é filantropia, é você fazer doações voluntárias. E a revista The Camp, ela diz o seguinte: filantropia é investimento. Filantrópios bilionários que mais doaram em sua fortuna. Ela vai começar. As pessoas mais ricas do mundo têm em comum o grande investimento em doações, em filantropia. Esses filantrópios bilionários doam regularmente, ajudando questões sociais e ambientais. A doação por parte de muitos ricos não é novidade. Nomes como Warren Buffett e Bill Gates são famosos também pelo trabalho de filantropia. Porém, estes não devem ser comportamento. Porém, isso aqui é uma revista de investimento americana que não tem nada a ver com revista cristã. Pessoal ateu, pessoal que não conhece a Deus, que trabalha contra o cristianismo. Mas olha o que eles estão dizendo. Porém,
este ato de filantropia, de doação, não deve ser comportamento apenas de bilionários e aqueles que já acumularam algum patrimônio. Doar é um comportamento de enriquecimento. Você aprende isso no CRAU, se você não fez CRAU ainda. E pode ser um importante exercício financeiro. Doar é um comportamento de enriquecimento e pode ser um importante exercício financeiro. Infelizmente, o ato de doar ainda é subestimado pelas pessoas que querem se tornar próspera. Uma revista não cristã dizendo: infelizmente, o ato de doar ainda é subestimado pelas pessoas que querem se tornar próspera. Mas mudar essa mentalidade financeira pode trazer ótimo resultado. Em 2010, Bill Gates e Melinda Gates e o Eric Buffett se uniram para fazer um convite aberto às pessoas mais ricas do mundo: doar metade da sua fortuna ainda em vida. Assim surgiu a Give Brave, um tratado que busca elevar o padrão de generosidade dos mais ricos. Engana-se quem pensa que essa cultura de doação diminuiu a fortuna dos bilionários. Engana-se quem pensa que essa cultura de doação diminuiu a fortuna dos bilionários. Olha o que está falando. Eles nem sabem o que está falando segredos bíblicos aqui. Ou seja, eles estão doando. Aí o cara grifou aqui, colocou em negrito na reportagem: estão doando e estão ficando cada vez mais ricos. Ou seja, quanto mais eles doam, mais ricos eles estão ficando. Segundo a pesquisa, o patrimônio do signatário passou de 376 bilhões para 734 bilhões. 9 dos membros da Give Brave viram a sua riqueza crescer em 200%. Está curioso para saber? Aí ele continua a reportagem. Você está entendendo, irmão? Segredos que a Bíblia revelou para nós, mas nós dizemos que temos fé e não praticamos. E pessoas, por exemplo, Bill Gates, até onde eu sei, não é rico, não é cristão. O Eric Buffett, até onde eu sei, não é cristão. O cara lá do Facebook, lá, o Mark Zuckerberg, não é cristão. E esses caras, eles doam, e quanto mais eles doam, mais a fortuna deles cresce. E eles não sabem, talvez nunca ouviram falar que Jesus disse que é dando que se recebe. Eles nunca ouviram falar que aquilo que a gente doa em causa cristã, que a gente doa para a causa de Deus, multiplica mais ainda. Sabe por quê? Por que essas pessoas, eles doam e as riquezas dele dobram mais e mais e mais, se não são cristãos? Você sabe por quê, irmão? Porque princípio não tem a ver com a fé que você pratica. Princípio é princípio. Tanto faz você ser cristão, como você ser um ateu, como não acreditar em Deus, ser macumbeiro, ser o que for. Princípio não se muda. E essa questão de doar e o patrimônio crescer é um princípio bíblico, mas nós dizemos que temos fé e nós não acreditamos nisso. É desconhecedor quem acha que quando você fala da Madre Teresa de Calcutá, você acha que aquela mulher era uma mulher totalmente pobre, né? Na verdade, ela largou tudo, doou tudo que ela tinha, abriu uma ONG, foi trabalhar lá na Índia. Mas por ela ter feito essa doação, tem um documentário na Netflix sobre a vida dela. Essa mulher, ela trabalhava com bilhões. Ela trabalhava, a ONG dela, ela recebia doação de todo mundo. Ela não tinha avião, mas quando ela tinha que viajar de um país para o outro, ela tinha um jatinho particular. Por quê? Porque princípio não se quebra.
porque princípio tanto faz você ser cristão como não ser cristão, vale para você. Aí eu fico pensando assim, algumas pessoas amarrando a sua vida por causa de R$100 de dízimo. Você está entendendo? Algumas pessoas amarrando a sua vida por causa de uma oferta que ele não consegue dar para o vizinho que está precisando, um gás que o cidadão está precisando. E uma revista não cristã, ateia, ela falando de um segredo: quanto mais eles dão, olha lá, juntando essas pessoas que eu falei, o Warren Buffett e o Bill Gates, que doaram 374 bilhões, a fortuna deles foram para 734 bilhões, um dobro. Por quê? Porque eles usaram princípios. E eu queria, antes de entrar na palavra, ler mais uma reportagem e essa aqui é rápida. Ela fala o seguinte, é da Forbes também, é uma revista americana. Ela fala, os 10 maiores filantrópicos bilionários dos Estados Unidos. Então eu vou só falar o nome de alguns, e aí na área que ele faz filantropia. Por exemplo, primeiro, o Warren Buffett, o foco da doação dele é na saúde e na redução da pobreza. Patrimônio líquido é 888 bilhões. Doação ao longo da sua vida, 42 bilhões. Vamos lá. Bill Gates e Melinda Gates, foco da doação deles, saúde e redução da pobreza. Patrimônio líquido, 120 bilhões. Doações ao longo da vida, 29,8 bilhões. Se eu pegasse 1 bilhão aqui, irmão, eu já... 3. George Soros, foco da doação, democracia, educação, antidiscriminação e saúde. Patrimônio, 8 bilhões. Doação ao longo da sua vida, 16 bilhões. Ou seja, 8 bilhões e ele já doou 16 bilhões. Michael Bloomberg, foco da doação, mudança climática e saúde. Patrimônio líquido, 54 bilhões, doação ao longo da vida, 11 bilhões. Bom, eu vou parar por aqui, no quarto, porque vocês já entenderam. Todos esses, eles têm o quê? Eles têm em comum, aprenderam inconscientemente um dos maiores princípios da Bíblia, que é o princípio de mordomia e doação. E cada eles doam de uma maneira, eles têm uma causa que eles defendem, que eles acreditam. Tipo assim, por exemplo, o dono lá da Tesla, que eu esqueci o nome do cidadão, quem me lembra aí? Hã? Não, falei? É o Elon Musk. O que ele está fazendo? Ele está investindo muita grana, porque ele acha que o país, que o mundo está acabando no aquecimento global, para ele ver se ele consiga levar a humanidade ou parte delas para habitar em Marte. É o foco dele. Outros trabalham na área da saúde. O Bill Gates e a Melinda Gates, eles investiram bilhões em vacinas lá na África para combater sarampo, essas doenças que aqui já foram extintas. Eles estão tentando melhorar a vida deles lá. Então cada um deles tem um foco. E agora a minha pergunta para a igreja do Senhor: qual é o seu foco em vida? Aonde você investe o seu dinheiro? Aonde você investe a sua vida? Aonde você investe a sua força? Por qual é a causa que você luta? Qual é a causa que você acorda de manhã? Eu quero dizer para você que a causa que nós, como igreja do Senhor, como igreja do Nazareno, estamos envolvida, é uma causa bem maior do que a causa do Bill Gates, do que a causa da Melinda Gates, do que a causa do Elon Musk. Por quê? Porque nós estamos o quê?
envolvido numa causa que salva vidas do inferno e leva vidas para o céu, para o reino de Deus. É uma causa mais nobre do que qualquer uma, e nós não estamos conscientes disso. Então, se o princípio de Deus é capaz de dobrar patrimônio de pessoas que não conhecem Deus, por simplesmente doar e investir em causas que não são causas para a eternidade, você imagina se nós começarmos a doar e investirmos a nossa vida em causas para a eternidade, como esse princípio vai crescer na nossa vida. Mas a questão é que nós dizemos que temos fé, mas nós muitas vezes não temos. Se eu dizimar R$100, vai faltar para o gás. Sabe? Meu irmão, se você não dizima porque você não dizima, você não oferta porque você não acredita em oferta, em dízimo, pelo menos dizime e oferte com interesse próprio, para você prosperar, porque essa é uma lei que Deus colocou aqui na terra, e ela é irreversível, ela não muda, mesmo que você faça por interesse próprio, ela não muda. É uma lei que você vê, por exemplo, quando você coloca uma semente, você pega uma semente e você coloca ela na terra, o que ela faz? Ela está doando a sua vida. Aquela semente, ela vai morrer, porque ela está doando a sua vida. Ela está presta atenção, aquela semente, ela está dando tudo que ela tem, que é a própria vida. E quando ela morre, o que ela faz? Ela produz o quê? Uma árvore que vai dar milhões e milhões de semente. Princípio. E sabe qual que é a minha missão aqui na 8ª Igreja do Nazareno? É trazer esses princípios espirituais para que você possa viver o reino da terra, aqui, do reino dos céus, aqui na terra. Só tem uma vida, de verdade, é um miserável, quem quer, quem não aplica os princípios de Deus. Então eu quero falar nessa manhã, sobre mordomia da doação, vivendo além de mim. Deuteronômio 15 e o verso 14 diz: Deus dele com generosidade dos animais do seu rebanho e do produto da sua eira, do seu tanque da prensa de uva, dele conforme a bênção que o Senhor, o seu Deus, lhe tem dado. Provérbio 22, 9 diz: quem é generoso será abençoado. Irmão, você crê na Bíblia? Porque se você não crê nesses princípios da Bíblia, toca fogo na Bíblia, joga ela fora. Porque ou a gente crê naquilo que a Bíblia fala, ou a gente não crê. Porque assim, eu estou aqui como pastor dessa igreja para te ensinar a caminhar, para te ensinar a descobrir princípio bíblico, porque eu não quero que você acredite que o reino de Deus ele só vai começar quando você morrer. E olhe bem, eu não estou falando aqui, não distorça a minha palavra, que eu estou falando aqui que eu sou um pregador da prosperidade, da linha da prosperidade, mas eu também não sou um pregador da miséria. Eu não sou um pregador de dizer que Deus te criou para ser uma pessoa miserável, a rapa do tacho. Essa é a escolha minha e sua. Você escolhe como você quer viver. É que nem, por exemplo, aquele cidadão lá, ele doou 8 bilhões, se eu não me engano, 8 bilhões em causas, né, para ajudar as outras pessoas, e ele escolheu o quê? Que no final da vida dele, ele vai viver com 1.600.000, foi isso que ele doou? 2 milhões, ele doou 8 bilhões, e ele escolheu, eu vou viver com 2 milhões, para mim dá para viver. Então, assim, não, pastor, tudo bem, eu estou ouvindo o que você está falando, mas eu prefiro ter essa vida que eu estou tendo mesmo. Tá, vendendo almoço para comprar a janta, deixa eu quieto aqui, é uma opção sua e eu respeito, de verdade. Mas se você quer mudar a tua vida, existem princípios que precisa ser
falado e praticado. E um dos princípios é Provérbios 29, está aí, né, cara? Princípio 29, 22, 9, diz, você pode repetir comigo? Quem é generoso será abençoado. Quem é generoso será abençoado. É meu esse princípio? Não. Eu arranquei um negócio fora de contexto. Dá uma olhada no texto lá para ver se eu arranquei fora do contexto. Eu não arranquei fora do contexto. Porque, você pegou esse aqui e não, porque lá está dizendo assim, não, você vai ser tipo lascado, vai ter a vida toda enrolada. Não, você tirou isso, não. Lê o texto e vê do que está falando. Tá? Provérbios 11, 25 diz, o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Gente, isso é profundo. Olha, o generoso prosperará, pastora. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. É princípio. E eu estou falando aqui para uma igreja inteligente. Tem pessoas aqui que têm 2 faculdades. Tem pessoas aqui que são professores. Tem pessoas aqui que estão se formando em advocacia. Tem advogado, tem professores. Eu não estou falando aqui, tipo assim, porque antes as pessoas acreditavam que todo crente, toda pessoa que aceitava Cristo, era só os ignorantes. Mas essa igreja não, essa igreja é uma igreja de pessoas que pensam, de pessoas que têm os seus pensamentos próprios. Então, meu amado irmão, comece a ver aquilo que é a palavra de Deus e tire as suas próprias conclusões. Por que você está falando isso, pastor? Você vai tirar uma oferta no final da reunião? Não vou tirar isso. Você sabe que vou fazer 6 anos aqui, 6 anos aqui eu nunca explorei a igreja em nada. Eu nunca fiz campanha, você nunca recebeu envelope para doar dinheiro. Eu falo da necessidade da igreja, e a igreja, como consciente da necessidade da igreja, a igreja contribui, a igreja se envolve, mas eu nunca fiquei passando o rodo, né? Esses dias não, alguns anos atrás aí, pregando aqui, eu vi uma pessoa lá de um outro estado, lá no Facebook, colocando que eu era um cão guloso. Alguém que estava tipo pegando o dinheiro da turma, mas você sabe que eu não faço isso. Então por que você está me ensinando isso? Porque eu estou pregando e eu quero que o povo, aonde eu seja, que eu sou pastor, eu quero que esse povo aprenda a desfrutar o reino de Deus aqui na terra, em todas as suas direções. Alegria, paz, longanimidade, prosperidade, isso é reino de Deus aqui na terra. Eu não estou dizendo, pastor, se eu der eu vou ganhar 8 bilhões, eu não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que Deus vai prosperar você segundo a sua capacidade de administrar aquilo que Deus deu para você. Deus é generoso e deseja que seu povo também ame a generosidade. Deus é generoso, sim ou não, irmão? O tratamento que Ele tem para comigo, com você. Agora eu quero falar sobre alguns princípios maravilhosos para a vida, quando Deus diz que estou sendo generoso com outras pessoas. Eu quero falar de alguns princípios, quando Deus diz que quando eu estou sendo generoso para com outras pessoas. Porque você lembra de uma das mensagens, eu oro a Deus para que você não falte em nenhum culto que nós estamos pregando, porque é uma sequência de pensamento. E se você faltar, entra lá no YouTube da igreja e acompanha a mensagem que você perdeu. Por quê? Porque essa série de mensagens, irmão, se você acompanhar ela e você praticar essa série de mensagens, a tua vida vai mudar. Se você praticar, a tua vida vai mudar. Se não for simplesmente um estudo para conhecimento, a tua vida, ela vai mudar de uma maneira poderosa. E se tem uma coisa que eu falei aqui, é o quê? Qual é o propósito da nossa vida? O propósito da nossa vida, se nós formos olhar para nós mesmos, não faz sentido nenhum. Você vai ficar procurando para dentro de você. Ou seja, quando eu penso só em mim,
sabe? Eu retenho aquilo que Deus tem para a minha vida. Quando eu penso só para dentro, eu me fecho em mim mesmo e eu não expando da maneira que Deus quer que eu me expanda, que eu cresça em todas as áreas da minha vida. Então, qual é o propósito da minha vida? Se você quiser descobrir o propósito da sua vida, olhe para fora, olhe para as outras pessoas, olhe aquilo que você pode contribuir na vida de outras pessoas. Quem está comigo, diga amém. Aleluia. Então eu quero falar de alguns princípios da generosidade. Primeiro, a generosidade desenvolve a comunidade. 1 Coríntios capítulo 9, verso 12 diz: o serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo a necessidade do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Então, quando eu sou generoso, eu estou desenvolvendo a minha comunidade. Eu estou, sendo grato a Deus. Cada oferta que eu dou, né, numa causa, porque eu estou aqui, por quê? Porque eu acredito, né, na causa de Deus. De verdade, eu acredito naquilo que eu estou fazendo. É por isso que todo dia você pode passar que você me encontra aqui, porque o que eu faço aqui, eu não faço como um emprego, eu faço como algo que eu nasci para fazer. E por que eu faço isso? Porque eu descobri que eu olhando para fora, eu me encontro aqui dentro. Quando eu olho para fora, eu encontro o meu eu interior. E tudo aquilo que eu faço é pela a gratidão que eu tenho a Deus de ter me descoberto, de saber quem eu sou, de saber que, que eu tenho um propósito, e descobrindo o meu propósito, eu me acordo todo dia, cansado, com o corpo ou não, mas feliz com a alma, com a mente e com o espírito, para fazer aquilo que Deus quer que eu faça. E toda vez que eu olho para fora e faço algo para outras pessoas, eu abro espaço para Deus me abençoar. Quando somos generosos uns com os outros, agradecemos a Deus uns pelos outros, nos aproximamos entre nós. O segundo princípio da generosidade, a generosidade derrota o materialismo. Eclesiastes 5:10 diz: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama a riqueza jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Se tudo que você faz é pelo dinheiro, você nunca ficará satisfeito. Porque você se tornou uma pessoa materialista. Eu vou dar para o irmão. Sabe, quando a gente vai pensar, quando a gente para no semáforo, tem alguém pedindo um dinheiro porque está precisando, a gente olha lá, tem uma moeda de R$1, uma moeda de 50 centavos, uma de 25, uma de 10, a gente geralmente escolhe a menor oferta. Sabe o que é isso, irmão? Materialismo. E o materialismo nunca deixa você ficar satisfeito, sabe por quê? Porque você sempre quer mais. Você comprou um carro 2021, já quer trocar por 2022, porque o materialismo, ele entra dentro de nós como um poço sem fundo, que vai engolindo tudo aquilo que a gente quer. Sempre a gente tem, e a gente quer mais, a gente quer mais, a gente quer mais, a gente quer mais, e nesse querer mais, não sobra para a gente fazer aquilo que nascemos para fazer, que é o quê? Abençoar a vida de outras pessoas. E a gente não sabe que abençoando a vida de outras pessoas, nós somos abençoados. Então, Eclesiastes diz: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com o seu rendimento. Quanto mais generoso eu sou, mais venço o materialismo na minha vida. Isto é viver a contracultura, pois a sociedade atual é uma sociedade totalmente materialista. É tipo, sei lá, você fala para o filho: você lava o meu carro, ou lava os pratos, quanto que eu vou ganhar? Uma sociedade, porque primeiro a gente pensa quanto que a gente vai ganhar, para a gente ver se a gente faz. E quando a gente
pratica a generosidade, a gente está andando numa contracultura. Sabe, final do ano está chegando aí. E final do ano, a gente tem que andar na contracultura. Já pensou, em vez de você pensar em quantos presentes você vai receber, você pensar em quantas cesta básica você pode doar para alguém que vai precisar nesse final de ano? Isso é andar em uma contracultura, porque a igreja do Senhor Jesus e a igreja sou eu. Eu tenho que viver uma contracultura, uma cultura diferente da cultura desse reino que nós chamamos mundo, para vivermos a cultura do reino de Deus. E a cultura do reino de Deus é: você quer receber? Doa. Cara, é incrível, você está começando, quando eu começo a falar disso, eu começo a lembrar de textos bíblicos, aquela criança lá, com 5 pães e 2 peixinhos, qual é a cultura do materialismo? Fica para você e vê se eles forem doar mais pão e peixe, pega lá, porque você tem 5 pão, se pega mais 2 e vai ficar com 7, mas não, ele andou na contracultura naquele momento, ele deu, e quando ele deu, ele recebeu, ele comeu, ficou satisfeito, e ainda recebeu de volta 12 cestos, porque é assim que Deus trabalha. Muitas pessoas chegam à nossa igreja e se espantam, muitas pessoas chegam aqui na igreja aqui e se espantam de como é que a gente consegue manter essa estrutura aqui. Essa estrutura aqui, irmão, é uma estrutura que a gente gasta, aí os tesoureiros estão aí, a gente gasta em torno de 40 mil aqui, todo mês, para uma igreja que entra 30, 40, 35, e a gente está mantendo sempre, porque Deus sustenta. Como é que a gente mantém isso aqui? A gente mantém porque essa igreja ela tem uma cultura da generosidade. Se a gente pode ajudar, a gente ajuda. E falar em ajudar, irmão, a nossa despensa continua sem nada. Tem só, eu acho que 5 pacotes de farinha, sabe aquelas farinhas de farelo lá, que eu não sei como é que chama aquela amarela lá? Farinha de milho, não tem. As pessoas estão ligando aqui e eu falo, não temos. Porque eu falei, mas não tocou no coração de ninguém. Ninguém se sentiu tocado. A gente vai chegar ao final do ano, e quanto mais perto do final do ano chega, mais as pessoas precisam. E a gente precisa praticar a generosidade. A generosidade, irmão. Porque quando a gente doa, a gente recebe. Só há um antídoto, um remédio para o materialismo, que é o quê? A generosidade. A generosidade, ela fortalece a nossa fé. 2 Coríntios capítulo 9, verso 13 diz: por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo. Paulo está dizendo o seguinte: olha, a generosidade que vocês estão tendo, porque Paulo estava levantando uma oferta para ajudar a igreja de Jerusalém. E essa igreja aqui era uma igreja que não tinha nada. Paulo e aí os irmãos estavam implorando a Paulo: Paulo, deixa a gente ofertar, deixa a gente ajudar. E Paulo disse: eu não tenho nada, vocês não têm nada, como é que eu vou ser um pastor que vou pedir para vocês ajudarem? Aí eles clamavam a Paulo: deixa a gente ajudar. E Paulo vai dizer nesse texto aí, olha, daquilo que eles não tinham, eles foram generosos e deram muito mais do que aquilo que eles tinham, e por isso o Senhor os abençoou. Você está entendendo, irmão? Generosidade não somente dentro da igreja, mas fora da igreja. Quanto tempo faz que você não ajuda ninguém? Que as pessoas passam lá, às vezes pedem um prato de comida e você faz de conta que nem ouviu. Sua generosidade prova a realidade da sua fé. Deus é generoso. Você não teria nada na sua vida se não fosse a generosidade de Deus. Já imaginou? 1 centavo por cada minuto de ar que nós respiramos? A gente não dá valor a isso, não é verdade?
As pessoas só deram valor quando faltou oxigênio lá na Amazônia, né? Manaus. Faltou oxigênio na pandemia. Aí as pessoas começaram a falar, cara, o oxigênio é algo que eu daria tudo que... Pensa, aquelas pessoas que morreram, familiares de pessoas que morreram porque não tinha oxigênio. Eu tenho certeza que eles dariam toda a riqueza deles por um tubo de oxigênio daqueles lá. Daria ou não daria? E aí Deus é tão generoso que nós temos isso de graça. Você está aí respirando de graça. Não cobrou nada. Não disse, ou você é fiel para mim. Já imaginou falar assim, ou você é fiel para mim. Ou você se santifica. Ou cada vez que você pecar, eu vou tirar 5 minutos do seu ar. Sabe por que Deus não faz isso? Porque Ele é generoso. Ele quer que nós possamos aprender com Ele. Quarto, a generosidade é um investimento para a eternidade. Você sabe o seguinte, ó. Acabei de falar para vocês, nós pertencemos a um outro reino. O reino de Deus que está dentro de nós. E o reino de Deus, ele tem uma moeda, que é uma moeda diferente da nossa moeda. Por isso que Jesus diz assim, né, na nossa moeda aqui, nós guardamos para a nossa necessidade, no banco, na caderneta de poupança, ou no colchão, não sei onde você põe o seu dinheiro, a gente guarda o quê? O real, né? A gente coloca o real na poupança, que é o pior investimento que você pode fazer, é deixar o seu dinheiro na poupança, o pior. Muitas vezes é melhor você colocar dentro do colchão do que na poupança, mas vamos lá. A gente guarda dinheiro na poupança, a gente guarda dinheiro no banco, a gente investe em terreno, e Jesus Cristo disse assim, olha, faz o seguinte, investe no dinheiro do céu, converte, ó, generosidade, aprenda aí, generosidade, essa frase eu vou inventar agora, generosidade é converter o dinheiro aqui da terra em dinheiro do céu, através de doação a pessoas que necessitam. Por isso que Jesus disse, acumule riqueza no céu, aonde o ladrão não rouba, a inflação não come e a traça não corrói. Porque hoje o que acontece? Nós recebemos a mesma coisa que recebemos há 1 ano, 2 anos atrás, e um dinheiro que dava para a gente comprar 1 quilo de carne, hoje dá meio, olhe lá, desvalorizando. Mas a moeda do céu, ela nunca desvaloriza, e é por isso que Jesus Cristo diz, acumule dinheiro do céu, porque a traça não corrói, o ladrão não rouba, né? Parentes abrem acrescentando o pastor Santo Domingo e a inflação não come. Então a generosidade é o quê? É um investimento na eternidade. Lucas capítulo 16 e verso 9 diz, por isso eu lhes digo, use a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os receba na morada eterna. Quem nunca entendeu esse texto, quando você lê a parábola, você fica confuso. Então é simplesmente isso. Use aquilo que você tem para ser generoso com as outras pessoas, que quando você chegar lá no reino de Deus por completo, vai ter pessoas que vão te receber por causa da tua generosidade. Vão dizer assim, ó, esse aí que está entrando no céu, ele não é pobre não, ele é rico, ele tem muito dinheiro aqui depositado aqui. Você está entendendo isso? Né? A pessoa quando tem dinheiro parece que ela não é tratada de uma maneira diferente, sim ou não? Aqui na terra, é ou não é? Pô, aquele carro, olha o carro dele, tem dinheiro, hein? Tem, ó, chega até, oi doutor, o cara nem é doutor, né? Nem é doutor, oi doutor, tudo bem? Né? Então você quer ser tratado bem quando você chegar de uma maneira definitiva lá no reino de Deus, no reino do céu, então seja rico lá, seja rico, manda o teu dinheiro para lá, converte
o dinheiro que você tem aqui na moeda celestial, porque quando você chegar, você vai ser uma pessoa rica, não é uma pessoa pobre, mas não rica, não de dinheiro mudando, mas rica de generosidade, que é o dinheiro que corre no reino de Deus. Você está me entendendo? O negócio é tenso, irmão, mas é abençoado. Como é que se acumula tesouro no céu? Fazendo como Jesus ensinou. Ordene aos que são ricos, ele falou a Timóteo. Esse texto se refere a todos nós, porque eu e você somos ricos. De alguma coisa, Deus tem depositado alguma coisa na nossa vida. Comparando com o restante do mundo, nós somos ricos. Você sabe que você pode não ter o dinheiro para você comprar uma picanha, o contrafilé, mas comparando com as pessoas que são pobres, que não são muitas, são milhões, bilhões de pessoas que estão em situação pior do que a minha, que a sua, pessoas que passam dias sem ter uma refeição durante o dia. Nós somos mais ricos do que a maioria das pessoas do mundo, sabia disso? Ou não? É porque a gente vive no nosso mundinho, a gente não expande, mas nós somos ricos do que a maioria das pessoas do mundo. Mesmo você desempregado, você é mais rico do que a maioria das pessoas do mundo, que não tem nem um real para comprar uma bala. Você está entendendo? Então, comparando com o restante do mundo, até nossos pobres são mais ricos. Por isso o texto está se referindo a todos nós. Ele diz: ordene aos que são ricos no presente mundo que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e pronto a repartir. Dessa forma, eles acumularão tesouros no céu e assim alcançarão a verdadeira vida. 1 Timóteo 6, 17 e 19. O único investimento seguro é a eternidade. Nem o Bitcoin, que está 318, não é seguro. Aumentou? 300 e 400? 340, você não sabe nem o que é isso. Nem o Bitcoin, que é a moeda que sobe mais aí, que está 340 mil, um Bitcoin, não é tão seguro. Amanhã o Elon Musk lá, ele pode mandar uma informação dizendo que não aceita mais e o Bitcoin vai lá para 100 mil de novo. Agora, na eternidade, o nosso investimento é um investimento seguro. Amém? Quinto, a generosidade me recompensa com bênçãos. A generosidade me recompensa com bênçãos. Deuteronômio 15, 10 diz: dele generosamente e sem relutância de coração, pois por isso o Senhor teu Deus o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo que você fizer. A generosidade, ela se converte em bênção para a nossa vida. Deus abençoa aqueles que são generosos. Eu conheço na igreja algumas pessoas generosas. E eu assim, vejo a vida delas. Eu fico assim como curioso. E vejo Deus fazendo essas pessoas prosperar mais e mais e mais. Cada vez que ela abre a carteira, mais Deus abençoa. Mas é uma promoção. Pastor, fui promovida. Demorou. Porque você já tem praticado a generosidade faz tempo. Ah, mas está sendo abençoada é porque vai demais no monte? Não. Não é isso. É porque ou aprendeu a lei da doação e pratica, ou pratica muito tempo sem nem saber que é isso. Porque indiferente se eu sei que eu não vou conseguir andar daqui e sair andando, se eu não sei, e se eu sei, e eu quero quebrar esse princípio, não, eu sei que se eu pôr o pé aqui, eu acho que eu não vou cair. Então se eu sei, eu não sei, eu vou cair. Porque o princípio da gravidade, ele não muda por causa da minha ignorância. Ou por causa da minha fé,
de eu não ter fé nele. Se eu falar assim, isso é mentira o que inventar lá, não existe tal negócio, questão da lei da gravidade, não, eu vou andar no ar, eu vou cair. Mas eu não sei, de repente lá, pela estrada fora, eu vou tão sozinho, leva esse doce para a vovozinha, eu vou cair. Vocês lembraram do Chapeuzinho Vermelho, né? Lembraram? Então, a minha ignorância não vai mudar as leis estabelecidas no universo. E essa lei da generosidade e prosperidade é uma lei estabelecida no universo para quem crê em Deus, para quem não crê, para quem é ateu, para quem não é, para quem é alguma coisa, para quem não é nada. Essa lei não muda. Praticou, ela traz retorno para você. Não praticou, ela traz também retorno negativo para você. Então a generosidade, ela recompensa a nossa vida em bênção. Amém ou não amém? Hoje é forte, irmão. Sabe por quê? Porque eu aprendi uma coisa, que trabalhar na nossa vida material, ela é algo totalmente espiritual. Nós não somos uma igreja franciscana aqui. Nós não somos uma igreja franciscana. Nós somos uma igreja que acredita nos princípios de Deus na nossa vida. A generosidade, ela produz felicidade. Atos 20, 31 diz: a maior felicidade é o que? Dar do que receber. A gente se sente bem em contribuir. Você sabe por que às vezes eu vejo que, por exemplo, eu vejo o pessoal indo entregar marmita lá eu vou com eles, lá no centro para os mendigos. E eu vejo o pessoal sair tão assim, tão feliz e tal. E por que isso? E eu falei para eles, gente, se a gente não for entregar marmita aqui, vai ter outras pessoas que entregam. Quinta-feira agora a gente foi, gente, o maior sacrifício para entregar nossas marmitas lá, porque tinha um monte de gente entregando marmita lá no centro, e as pessoas começavam a escolher. Eu sentei lá no meio lá, falei, dá uma marmita aí que eu vou fazer propaganda da nossa marmita. Comecei a comer a marmita lá no centro lá. Para dizer que estava boa, gente, e estava boa mesmo. Mas por que essas pessoas vêm? Porque cada marmita lá, quando ela volta, não contribuiu tanto para a vida daquelas pessoas que estão lá, porque aquelas pessoas que estão lá, muitas vezes eles já jantaram, já tem marmita de outras pessoas lá, contribuiu mais para quem deu, porque a felicidade tal, se quando eu dou. Por exemplo, eu não cozinho, eu sempre, essa semana foi a semana que eu mais falei lá na minha casa, eu não cozinho bem. Eu sei o golpe que existe lá em casa. O golpe lá em casa é o seguinte: a Andressa e a Antônia diz que eu cozinho bem, para quê? Para elas fugir lá da panela e eu ir para lá. Então é isso que eu entendi. Eu não sou nenhum Masterchef. Então ela fala assim, meu marido cozinha bem. Mas a questão não é cozinha bem, é que terminou aqui, por exemplo, eu que vou fazer o almoço. Então quer dizer, ela tem que fazer o comercial para poder eu me sentir bem. E aí quando eu cozinho, que elas estão comendo, a minha satisfação não é nem comer, porque quem cozinha fica sentindo aquele cheiro lá, né? Aí de vez em quando você belisca, você não tem tanta vontade de comer quanto aquela pessoa que fez. Mas sabe qual que é a minha felicidade? É quando eu faço o que eu faço e eu vejo todo mundo comendo, deixando o prato limpo. Sabe o que é isso? Isso é bem mais aventurado dar do que receber. Quando eu dou algo para as pessoas, que eu vejo que mudou a vida, que de alguma maneira mudou a vida daquelas pessoas, eu me sinto feliz. Então você quer se sentir feliz? Traz um docinho para o pastor, uma farofinha para o pastor, de vez em quando a irmã um bolinho para o pastor, aí você dá, você vê o sorriso do pastor, assim, você sai daqui todo feliz. Por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte, é melhor dar do que receber. A gente se sente bem em contribuir. Quem é mais realizado? O que retém ou o que contribui? O que doa? É o que doa. Os que retêm não são felizes. Mas o que doa
Cara, é legal. Esses dias aí, de vez em quando, a Denise, a mãe da Karen, ela me deu acho que umas 3 calças. Já. Aí ela me deu uma calça, no outro dia eu já vesti. Aí ela veio no culto, ela olhou assim, pastor, eu gosto assim. De quando eu dou uma coisa, as pessoas usam, porque eu já doei e vi as pessoas não usar. Por quê? Porque as pessoas se sentem felizes. Quando você dá algo que a pessoa, você olha que a pessoa está usando, aí você se sente realizado. Por quê? Porque esse DNA, esse negócio está dentro de nós, foi colocado por Deus. O nosso propósito é olhar para fora e não para dentro. Mas quando a gente olha para fora, a gente encontra o que está dentro. Amém? A generosidade nos faz se tornar semelhante a Deus. João capítulo 1, verso 16, todos recebemos de sua plenitude graça sobre graça. Para nos tornarmos semelhante a Ele, temos que ser generoso. Deus é doador, porque Deus amou o mundo que deu. Deus é doador. Você pode doar sem amor, mas não pode amar sem doar. Eu posso doar sem amor, mas eu não posso amar sem doar. E se Deus é amor e o amor existe em mim, eu sou uma pessoa doadora. Entenda bem, eu não estou falando só de dinheiro. Você que é materialista aqui, que vem achando que eu estou falando só de dinheiro. Sabe, doar suas habilidades. Cara, eu vou lá doar, eu sei mexer no fio da igreja lá, vou ajudar o Fidelis. Eu sei pintar, vou ajudar o Altamir e o André. Eu sei soldar, eu vou ajudar o seu Luiz. Eu não sei fazer nada, vou carregar tijolo e dizer assim, eis-me aqui. Porque quando eu vou lá que eu vou ajudar, eu falo assim, eu estou aqui na intercessão, mas assim, se for carregar tijolo, eu carrego. Se for fazer serviço de ajudante, eu faço. Não sei, não tenho as habilidades que os irmãos têm, mas estou aqui. Isso é doação. Sabe? Doação. Precisa, eu tenho, eu dou. Minhas habilidades, meu dinheiro, meu recurso, meu tempo. Por quê? Porque é isso que Deus faz. E se nós somos semelhantes a Deus, nós temos que praticar as coisas que Deus pratica. Se nós amamos como Deus ama, nós temos que amar aquilo que Deus ama. Amém? Você pode doar sem amor, mas não pode amar sem doar. A essência do amor é a mesma da comunhão. A Bíblia diz, a Bíblia, olha que coisa interessante, não sei se está aí, se eu conseguir colocar. O verbo crer é usado 270 vezes, porque Deus deseja que creamos. O verbo orar é usado 371 vezes, porque Deus deseja que oremos. O verbo amar é usado 714 vezes, porque Deus quer que aprendamos a orar. Mas o verbo dar é usado 2162 vezes. Por quê? Porque Deus quer que aprendamos a ser generosos. A razão está em 1 Crônica 29:14. Tudo vem de ti, e nós apenas te damos o que vem das tuas mãos. Tudo vem de ti, e nós apenas te damos o que vem da tua mão. Esse é o princípio. Então desenvolva a partir de hoje 4 atitudes. Você deve doar conscientemente, deve doar com entusiasmo, deve doar voluntariamente, deve doar com alegria. Deus ama a pessoa que dá com alegria, com satisfação. E é interessante que a palavra grega sobre contribuição no Novo Testamento foi traduzida como hilariante, ou seja, provoca risos. Não é uma coisa pesada, sabe? Quando você for ofertar, tiver um dia de ofertar na igreja, cara, vai rindo, porque assim, é hilariante, provoca risos, porque, cara, eu posso contribuir com alguma coisa. Quando você for ajudar a gente lá no CTN, lá no sábado que vem, vai rindo, irmão, sabe?
Por quê? Porque doar nos torna felizes. Por quê? Porque a gente está partilhando aquilo que tem dentro do nosso coração. O nosso coração fica alegre. Quando a gente doa verdadeiramente, o nosso coração fica alegre. E um coração alegre, a Bíblia diz que o quê? Que deixa o rosto feliz, formoso. Amém? Glória a Deus. Gente, você tem material para você pensar a semana inteira. Eu costumo dizer, não acredite em tudo que eu digo. Acredite naquilo que está na Bíblia. Tá certo? Não acredite em tudo que o pastor Sandro diz, mas acredite naquilo que está na Bíblia. Eu sou tão legal com você que nessa semana eu vou pegar, eu achei extraordinário, eu queria que os meninos editassem isso aí, já colocassem lá no aplicativo, porque eu achei que vai contribuir muito. Eu sou tão legal com vocês que amanhã eu mandarei na lista de transmissão tudo aquilo que eu falei, para que você possa mastigar, pegar a Bíblia e comparar. Isso aqui o pastor Sandro está falando, é verdade mesmo ou é mentira? Mandarei para você amanhã, na lista de transmissão, se você tiver o meu número, né? E a partir do mês que vem já vai ser totalmente no número da igreja. O meu número particular vai ser usado para te atender, mas lista de transmissão vai ser pelo aplicativo e pelo novo número de celular da igreja. Então, meu amado irmão, eu quero orar por você, que essa palavra falou, se essa palavra falou no seu coração nessa manhã. Porque assim, a minha oração, meu sorriso, vai ser ver você aplicar essas leis na sua vida e você prosperar e você ser abençoado em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Pai, a tua palavra diz, ó Deus, que a alma generosa prosperará. Deus, nós aprendemos, ó Deus, um princípio nessa manhã extraordinário. Princípio da generosidade. Que o Senhor possa abençoar a tua igreja nessa manhã. Que o Senhor possa, Deus, nos levar a um nível maior, a um crescimento maior. Que o reino de Deus dentro de nós possa ser vivido em toda a sua plenitude. Nós não queremos, ó Deus, viver na favela do reino, mas nós queremos viver dentro desse reino. Nós não queremos viver à margem desse reino, mas queremos viver e desfrutar de tudo aquilo que o teu reino tem a oferecer dentro de nós. Então muda a nossa mente, muda a nossa maneira de pensar, muda a nossa maneira de enxergar, e que possamos, Pai, ser abençoado através das nossas generosidades. Muitos, ó Deus, que nem conhecem esse princípio, mas estão desfrutando desse princípio. Nós conhecemos e aprendemos ele agora, muito mais, que nós possamos desfrutar desse princípio na nossa vida. Eu abençoo a tua igreja, para que ela possa prosperar, para que ela possa alcançar novos níveis espirituais, sentimentais, materiais e financeiros. Que o Senhor continue abençoando o teu povo, e que através da nossa generosidade o Senhor possa nos abençoar mais e mais e mais. E que a graça do Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja em nosso coração. E se você crê, diga amém e amém. Eu te desejo uma ótima semana, uma semana de vitória, de prosperidade. Vai com Deus.